Saudações, estimados espectadores! Imagine a situação. Você quer comprar uma motocicleta, tem dinheiro e sua cidade possui concessionárias de todas as marcas. Vamos ignorar sanções e dificuldades. Você já definiu o tipo de motocicleta que quer. Não parece a combinação ideal? No entanto, eu conheço um tipo de motocicleta que nenhum revendedor vai te vender, e essa é a motocicleta com motor a diesel. Sim, esse tema tem um título bem chamativo, que não corresponde exatamente à realidade. A história da fabricação de motocicletas registra casos de produção em pequena escala de motos movidas a diesel. Mas essa tecnologia nunca foi nem de perto tão popular quanto as motocicletas com motores a gasolina, e atualmente com motores elétricos. Então por que motos a diesel não têm tanta sorte? Agora vamos entender tudo isso. Você está no canal Crossmoto. Aproveite o vídeo. O motor diesel, que recebeu esse nome em homenagem ao engenheiro alemão Rudolf Diesel, é um motor de combustão interna com pistão, no qual a ignição do combustível ocorre devido ao aumento da temperatura do ar no cilindro por causa da compressão mecânica. Essa é a principal diferença desse motor em relação aos de combustão interna, que usam velas para inflamar a mistura ar-combustível. Por que criaram esse motor? Tudo se resume à economia e à eficiência. Os primeiros motores de combustão interna eram pouco eficientes, e o mercado de combustíveis era diferente. Cientistas e engenheiros buscavam criar um dispositivo mais eficiente. Já em 1824, Nicolas Leonard Sadi Carnot formulou a ideia do ciclo termodinâmico, que mais tarde ficou conhecido como ciclo de Carnot, afirmando que, numa máquina térmica altamente eficiente, é preciso aquecer o fluido de trabalho até a temperatura de combustão do combustível através de rápida compressão. Depois, essas ideias agradaram Rudolf Diesel. O primeiro protótipo desse motor foi construído por Diesel no início do verão de 1893 em Augsburgo. Isso foi precedido por uma longa atividade teórica e prática, além da luta contra as críticas e a busca por patrocinadores. Você acha que tudo correu bem desde o início? Não. Ainda levaram alguns anos até que ficasse pronto um modelo de aplicação prática, chamado de diesel motor. Isso foi um sucesso e, em 1898, Rudolf já era milionário com a venda de licenças para fabricar o motor que criou. Desde então, esse motor se espalhou amplamente graças a uma série de vantagens. Ele tem uma eficiência maior em comparação com os motores a gasolina, o diesel é econômico, possui excelentes características de torque em baixas rotações e assim por diante. O motor diesel está presente em navios, locomotivas, tratores, ônibus, caminhões, tanques, carros e outros veículos. Ele é raro na aviação com motores a pistão e na fabricação de motocicletas. Agora, sobre o último, a situação das motocicletas é interessante. Na história da fabricação de motocicletas, alguns veículos de duas rodas usaram motor a diesel. Existe uma quantidade considerável de modelos caseiros criados por mecânicos de garagem. No espaço pós-soviético, Europa e além do oceano, todos são exemplares únicos feitos à mão. Só cerca de 10 fabricantes conseguiram algo próximo de uma pequena produção em série. De cabeça, dá para lembrar rapidamente do americano militar Hayes Diversified Technologies M1030, do holandês Tunduro Ivatrek 800 CDI, do alemão Neander com seu motor único de 2 virabrequins balanceados e do indiano Royal Enfield Taurus. Nenhuma das grandes marcas de motocicletas, seja Honda, Yamaha, Harley Davidson ou BMW, jamais sequer pensou em criar uma moto a diesel. E todas aquelas marcas menos conhecidas que se atreveram a tentar construir e lançar uma série de veículos de duas rodas movidos a diesel não conseguiram conquistar nenhuma fatia do mercado e acabaram encerrando a produção. Pode parecer que isso é algum tipo de conspiração. Alguns, ao ouvirem nos meus vídeos e shorts anteriores que o Trek T800 CDI consumia só 2 litros a cada 100 km, no Bacar da Aira, o consumo era de 2,3 litros, e há comentários sérios de que o governo mundial secreto sufoca esses projetos. É vantajoso para eles que vocês comprem mais gasolina, pagando o triplo, e a queimem. Sem dúvida, é vantajoso para eles. Mas agora vocês vão entender que o diesel em motocicleta já é uma ideia natimorta, nem precisavam colocar obstáculos.
Vamos relembrar o princípio de funcionamento do diesel. Diferente do motor a gasolina, onde na fase de admissão entra uma mistura de gasolina e ar no cilindro, no diesel entra apenas ar. E o combustível será injetado no ar já comprimido e, consequentemente, quente, e é essa temperatura que faz o combustível se inflamar. O ar deve ser comprimido até certa pressão para atingir temperatura suficiente. Os motores de combustão interna têm uma característica chamada taxa de compressão. Ela descreve a relação entre o volume do cilindro quando o pistão está no ponto morto inferior e o volume restante da câmara de combustão quando o pistão está no ponto morto superior. O limite da taxa de compressão para motores a gasolina de motocicletas é de 14:1. No caso do diesel, sua taxa de compressão começa em 14:1 e vai até 26:1. Lembre-se, é uma relação de volumes, por isso, o curso do pistão em motores diesel é maior que em motores a gasolina. Um motor de curso longo gera um grande torque em baixas rotações. Ele é mais econômico em termos de consumo de combustível, não gosta de altas rotações e, no geral, os motores diesel são duráveis e simples. Tudo isso pode ser considerado como vantagens. Que motociclista ou pessoa comum não gostaria de um motor econômico, torcudo e confiável em sua moto? E aí surgem uma série de pontos negativos que impediram o motor a diesel de conquistar seu lugar no mundo das motos. Todo motor e seus componentes precisam de margem de resistência. E os fabricantes estão sempre buscando um compromisso para que a resistência seja suficiente para os modos de operação e para evitar criar um bloco de ferro fundido muito pesado. Como a pressão nos cilindros do motor diesel é maior, a resistência também deve ser maior. Por isso, ele é mais pesado que um motor a gasolina equivalente. Em carros de passeio, 20 ou 40 quilos a mais não fazem tanta diferença, mas em motocicletas isso é bem crítico. O conjunto motriz representa uma parte significativa do peso total da motocicleta em termos percentuais, e na maioria das motos há uma luta por cada quilo, exceto talvez nos modelos Cruiser e Touring, e mesmo assim não de todas. Quilos extras aumentam as dimensões, e um motor de curso longo possui cilindros e raio de virabrequim maiores. O motor a diesel é mais pesado e maior. Motocicleta não é só leveza, mas também compacidade. Em segundo lugar, pelo fato da ignição ocorrer pelo contato do combustível com o ar quente, isso torna a queima na câmara de combustão menos controlável e mais demorada. As gotículas de combustível queimam na superfície. A ignição da mistura ar-combustível em um motor a gasolina é bem mais rápida, pois durante o curso de compressão tudo se mistura homogeneamente, se distribui e inflama. No motor a gasolina, a ignição ocorre pela vela e se espalha por uma frente de combustão. No diesel, a temperatura do ar comprimido na câmara de combustão é desigual e a ignição acontece em vários pontos mais quentes. Isso adiciona vibrações ao motor. Na verdade, o som característico do funcionamento do diesel é justamente a sinfonia de todas essas vibrações. Aliás, para absorver parte dessas vibrações caóticas, o pistão é feito mais robusto, e isso é mais peso ainda. Alguns podem até gostar das vibrações de uma moto, mas experimente rodar centenas de quilômetros nela. Você não vai gostar. E a longo prazo, isso pode causar doenças, como problemas nas articulações. Em terceiro lugar, para ter um conjunto motriz compacto e potente, a motocicleta usa altas rotações, o que não combina com motor a diesel. A única exceção talvez seja o motor único da motocicleta Neander, que gira tranquilamente até 7.000 rotações por minuto, porque ele tem curso curto. Por que não fazer o motor diesel girar em altas rotações? Se um motor de pistão ultrapassa o limite de rotações, ele se destrói. É por isso que, durante a rotação do virabrequim, o pistão e a biela realizam um movimento alternado. Em um motor de 4 tempos, a cada volta do virabrequim, o pistão desacelera, acelera e muda de direção 2 vezes. Motores de alta rotação e curso curto têm bielas e pistões menores e mais leves. Já o motor diesel, por definição, possui curso longo e componentes mais pesados. Girando em alta rotação, eles causam um verdadeiro estalingrado. As baixas rotações do diesel resultam tanto de sua geometria quanto da característica da queima do combustível, evidenciada nos gráficos dos ciclos termodinâmicos. Existe o ciclo diesel, porém todos os motores modernos a diesel funcionam pelo ciclo Trinkler. Simplificando, o motor diesel precisa de um certo tempo mínimo para queimar o combustível de forma eficiente. É para que as gotículas de diesel tenham tempo de inflamar e queimar totalmente.
E se você pisa fundo no acelerador, a eficiência em altas rotações cai drasticamente, o consumo aumenta e o combustível que não queimou completamente é expelido pelo escapamento. Entre as soluções relativamente modernas para o diesel, que realmente melhoram seu desempenho, está o Common Rail, que apareceu nos anos 90, mas foi idealizado por teóricos ainda na década de 1930. Se você realmente quer entender em detalhes a teoria do motor diesel e os gráficos dos ciclos termodinâmicos, eu recomendo o vídeo do canal Suka 82. Alexander, autor do canal, explicou tudo de forma organizada no vídeo, incluindo teoria e exemplos práticos. O link do vídeo dele está na descrição. Pode interessar a alguém. Aliás, como está a situação com o meio ambiente? Na última década, houve uma tendência de reduzir as emissões dos motores de combustão interna. E para que o mesmo motor a diesel atenda às normas Euro 5, é necessário instalar nele uma grande quantidade de equipamentos adicionais. Isso é viável em um carro, mas em uma motocicleta resulta em um aumento indesejado de peso. Por exemplo, a motocicleta a diesel mais produzida, Royal Enfield Taurus, deve seu surgimento a uma feliz coincidência de circunstâncias. Os indianos usaram o Royal Enfield Bullet a gasolina como base. Trocavam o motor, mas mantinham a caixa de câmbio. Ele foi produzido nos anos 80 e 90. Ninguém se importava com normas ambientais. O diesel era mais barato que a gasolina e o motor do Taurus aguentava qualquer porcaria com que abasteciam no interior. Além disso, ele consumia absurdamente pouco combustível, apenas cerca de 1,2 litros por 100 km, e era extremamente simples e confiável. Havia desvantagens. A motocicleta ficou 10 kg mais pesada que o modelo básico a gasolina. Sua potência era de apenas 6,5 cavalos contra 22 e sua velocidade máxima era de 60 km por hora, que ainda precisava ser atingida. Como era exclusivamente um veículo de trabalho, no geral, a dinâmica muito modesta era relevada. Como dizem, o importante é que não foi a pé. O Taurus deixou de ser produzido em 2000 devido ao endurecimento das normas ambientais na Índia. E agora chegamos ao motivo mais importante pelo qual não se fabricam motos a diesel. As razões anteriores, estrutura mais pesada, veículo maior, pior dirigibilidade, são toleráveis. E com certeza, haveria algumas pessoas que ficariam empolgadas em ter uma Cruiser ou uma Touring a diesel, ou simplesmente uma moto para o campo, como a Royal Enfield. Mas por que a maioria dos motociclistas gosta de moto? Correto, pela potência, aceleração, dinâmica e aquela sensação de emoção que uma máquina de duas rodas proporciona. E, infelizmente, o diesel não oferece essas sensações. Sua potência máxima e potência específica por peso são menores que as do equivalente à gasolina. O mesmo Taurus a diesel é cerca de 3 vezes mais fraco que o Bullet a gasolina, mesmo tendo o mesmo volume de motor. Você pode dizer, mas há o turbo, vamos turbinar o diesel e reduzir a diferença. E quantas motos turbo você conhece? O turbo complica e encarece a construção, por isso não é usado em motos de produção em série atualmente. O diesel não tem vantagem sobre o motor a gasolina. Apesar de ser mais econômico, qualquer moto moderna de produção em série com potência similar também é bastante econômica. Por que os próprios holandeses fracassaram com o T800 CDI? Desenvolver uma motocicleta, especialmente uma a diesel, do esboço no papel ao modelo pré-série, é algo complicado e caro. Produzir a máquina em série também é caro. É preciso ajustar a linha de montagem, otimizar os processos técnicos, organizar as cadeias logísticas e divulgar o produto. Qualquer motocicleta totalmente nova no mercado, no início, ou custa mais caro, ou a empresa a vende pelo mesmo preço dos concorrentes. Mesmo com prejuízo, espero compensar futuramente com mais vendas. E se o modelo agrada ao público, ele começa a ser produzido em massa, e seu custo de produção diminui. O Trek T800 CDI custava, em 2009, 17.500 euros, enquanto, por exemplo, o BIV F800 GS, no mesmo 2009, custava cerca de 10 mil. Além disso, que tipo de apreciador de motores a diesel você precisa ser para pagar 7.500 euros a mais por uma moto 2 vezes mais fraca e menos dinâmica? Por que o HDTM 1030 acabou sendo relativamente popular? Lá, os militares não economizavam, e com o fim das compras do governo, a produção também cessou. Sim, grandes empresas como a Honda poderiam projetar uma motocicleta a diesel e cobrir os custos, mas para qual finalidade? As Africa Twin NC vendem bem, as grandes empresas têm investido dinheiro no desenvolvimento de motos elétricas nos últimos 15 anos, por isso não existem motocicletas a diesel. Para quem produzi-las?
Para 1 ou 2% dos entusiastas de motos que estão dispostos a rodar 100 km com 2 litros em uma moto pesada, difícil de controlar e ouvindo o som do escapamento de trator, ninguém vai aceitar isso. A motocicleta moderna é, em sua maioria, um brinquedo que deve aumentar a produção de endorfinas e adrenalina no organismo do piloto. Na terceira década do século XXI, quase ninguém usa motocicleta para transportar lenha da floresta ou batatas do campo. Embora haja bastante gente assim, essas pessoas valorizariam uma motocicleta a diesel não pela velocidade ou emoção, mas por necessidades do dia a dia. Amigos, neste momento meu relato chega ao fim. Espero ter conseguido explicar de forma clara por que vocês não vão encontrar uma motocicleta a diesel nova para comprar em lugar nenhum. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Além disso, se quiser, você pode ajudar no desenvolvimento do canal com uma contribuição usando os dados fixados na descrição. Você esteve no canal Crossmoto. Até a próxima!